padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congrega-nos aqui a graça de Deus. Ao redor dela, a Mãe Maria, a Mãe de Deus e a Mãe Nossa, aquela que escuta a palavra santa de Deus. Por isso, para nós, ela é exemplar. Exemplar discípula, porque escuta a palavra santa de nosso Deus. A escuta da palavra de Deus é, pois, o segredo da nossa vida, porque é a palavra de Deus que derrama em nossos corações uma alegria que, experimentada, faz de nós missionários e missionárias, corajosos para irmos ao encontro dos outros. Muitas vezes nos isolamos, não raramente nos distanciamos. Quantas vezes nos desanimamos? Portanto, é a palavra de Deus escutada, porque ela é derramada em nossos corações como amor de Deus pela ação do Espírito Santo. É ela que, escutada, nos abre e faz da igreja, que somos todos nós, uma igreja missionária. O dinamismo missionário de nossa igreja, meditemos sobre isso, virá sempre mais forte e ardoroso na medida em que eu, você, todos nós, escutarmos sempre e mais a palavra de Deus, abrindo os nossos corações para que em nós se derrame a alegria do amor, a alegria do Evangelho. Vamos fazer esta experiência agora, que a palavra que vamos escutar seja o Evangelho derramando alegria em nossos corações. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. A palavra de hoje é um trecho inicial do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que é o capítulo missionário. Nele, o Senhor abre um horizonte largo para os discípulos. Primeiro, entre os seus, na casa de Israel, mas também entre os pagãos. O horizonte do Evangelho e da missão é largo, tem que abarcar a todos. Por isso, Jesus chama os seus discípulos e lhes dá poder. O poder que não é deles, não é humano, é o poder do próprio Deus, para expulsarem demônios, espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. É Ele quem cura, porque é Ele a fonte da inteireza. Na medida em que nós, como discípulos, apóstolos, participamos desta fonte pela intimidade, pela proximidade, pela confissão, pela profissão de fé, nós recebemos este poder. Um poder que é dado na beleza dos muitos serviços que a nossa igreja presta, mas a cada um de nós, a todos nós, a todos aqueles que se fazem discípulos e discípulas de Cristo Jesus, porque a Ele nos ligando, a força dele de amor, que é fonte, vem a nós. E por isso nós podemos realizar, enviados por Ele, aquilo que Ele realiza. E Jesus envia os 12 com recomendações, exatamente com recomendações para que não percam o sentido de que o poder não é deles, como devemos todos ter consciência. O poder é de Deus, porque Deus é a fonte do amor, e o poder de Deus
é o seu amor inesgotável. Ele recomenda: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta recomendação no horizonte do Evangelho de Mateus é exatamente para que os religiosos da casa de Israel, não se pensem já salvos e não necessitados de um Evangelho, a novidade dele, Cristo presente, para exatamente devolver ou conquistar a força deste Evangelho na vida deles. No caminho, a recomendação do anúncio: o reino dos céus está próximo. É mais do que ritos, é mais do que qualquer outra coisa, é o reino, é um projeto de vida que está para além simplesmente daquilo que dominamos. Aqui, compartilho com seu coração de um escrito, opúsculo do século II, a doutrina dos 12 apóstolos, para exatamente crescermos nesta consciência e sermos esta igreja missionária, anunciando o Evangelho, dando ao mundo a possibilidade de beber na fonte, Cristo. Lembra-te, Senhor, de tua igreja, para defendê-la de todo mal e torná-la perfeita em tua caridade. A caridade de Deus é a fonte de todo o poder. Reúne-a santificada dos 4 ventos em teu reino que lhe preparastes, porque teu é o poder e a glória pelos séculos. Esta profissão de fé exatamente enche o nosso coração desta importantíssima convicção. Ele é a fonte, e recebendo dele, que é a fonte, sem deturpar, sem os descompassos que a nossa vida tem, em razão do nosso pecado e da nossa fraqueza. Assim, nós estaremos caminhando e anunciando o reino definitivo para onde estamos indo. Deus nos ajude a compreender a beleza do mistério de ser a igreja e uma igreja missionária, anunciando o Evangelho da vida. Peçamos essa graça para que assim, sobretudo, possamos nos renovar e não apenas conservar e manter aquilo que hoje não é mais resposta para o tempo em que vivemos. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, ilumine a sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira